Agradeço de coração a vossa participação, caro ouvinte. Aqui é o pastor evangelista Elcio Prates. Gostaria de compartilhar com você uma pregação que Deus me concedeu, do lado do homem julgando a Deus. Está lá em Lucas 22, versículos 67 ao 71, onde que existem as duas menções. Alguns títulos de Jesus como o Filho do Homem e o Filho de Deus. És tu o Cristo? Diz-nos-lo. Ele replicou: eu lhe disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? Ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Eu gostaria de compartilhar convosco sobre esse tema que está em Lucas 22 e que entenda, por favor, a complexidade de nossa existência. Todos nós sabemos, de uma forma ou outra, que existe uma mente, um ser, que domina sobre todos, e a chamamos de Deus, outros de Tupã, outros de Jeová e outros de Alá. Pois bem, nós sabemos que o homem tem uma natureza pecaminosa, caída, gananciosa. Não na generalidade, mas em quase sua totalidade. Existem pessoas boas. Mas o pecado tomou parte do ser humano. Vemos isso pelas atrocidades distribuídas pelo mundo todo. E temos uma situação impressionante. E Deus, ele ordenou e determinou uma nação pequena chamada Israel para ela ser um padrão de relacionamento para com Deus. E formou-se então a religião judaica. E a religião judaica afirma que essa natureza pecaminosa surgiu da desobediência no Éden. Eu também assim creio e acredito que você também. Pois bem, Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso foi escrito por Salomão no final da sua vida, quando se arrependeu dos seus pecados, escrevendo Eclesiastes 7, versículo 29. Portanto, um dia, Deus resgataria o homem desse caminho errante. Ele já tinha profetizado isso em Gênesis 3, versículo 15. Concedendo novamente sua presença. Isto é salvação, mas agora ali mostrando ao homem a diferença entre o bem e o mal, discernir entre o bem e o mal. A profecia do livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, traz à tona essa verdade sobre a Machia ou o Messias. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre suas pisaduras. Passou-se tempos, caro ouvinte, e dispensações. Deus inspirou homens e mulheres, sacerdotes, reis, profetas, para desta forma, pelo menos, alcançar o entendimento do ser humano, mostrando a ele a fé através de Abraão, mostrando que o homem ele é pecaminoso por causa da lei, dita por Moisés, e no final, na plenitude dos tempos, ele próprio veio morar entre nós. Nasceu, nos ensinou e morreu pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus e está à direita do Pai. Aqui nesse texto de Lucas 22, surge dois dos vários títulos de Jesus. Surge o título de Filho de Homem, o Filho do Homem, como também a declaração de Filho de Deus. Quando perguntaram, então, tu és o Filho de Deus? Jesus responde à indagação de Jesus: vocês estão dizendo que eu sou. Filho do Homem quer dizer filho da humanidade, como um de nós, de nossa raça. Daniel capítulo 7, versículo 7 e 14 relata que o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu.
e a ele foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino sobre todos os povos e nações da terra. Na verdade, temos a origem através de uma profecia de Deus, lá em Isaías 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem dará um filho, e este será chamado Emanuel, que é Deus convosco. Mas por que o Messias ou Cristo ou Emanuel deveria vir de uma virgem? Para aniquilar a maldição do Éden sobre a mulher. Mateus 1, versículo 20, menciona que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem a transmissão da natureza pecaminosa humana, passada de geração em geração pelos pais. Não teve participação do gênero masculino humano. Isto porque Romanos 5, versículo 12 diz assim: pelo que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 3, 23 diz: o salário do pecado é a morte. No versículo 19 desse mesmo Romanos 5, lemos: pela desobediência de um só ser humano, todos pecaram. E pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Pois ele mesmo diz em João 8,46: quem me convence do pecado? E pelo testemunho do centurião, quando Jesus entregou o seu espírito na cruz do Calvário, o centurião disse assim: verdadeiramente este homem era inocente. Portanto, a primeira vinda do Filho do Homem está firmada através das palavras do apóstolo João. Em seu primeiro capítulo, versículo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Jesus tem muitos títulos, como os nomeados em Isaías 9, versículo 6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Assim como também Apocalipse 1, versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou mesmo Apocalipse 5, versículo 5 e 6, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro. Tanto os cristãos como os judeus, caro ouvinte, concordam que o Messias ou o Hamashia é o Filho do Homem. E sua natureza é divina, sendo filho de Deus. Também em João 14, versículo 9, Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. E também em João 5, versículo 18, onde diz: queriam matá-lo, porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora o enviado de Deus, Hamashia, estava sendo julgado pelos homens por ser filho do homem e filho de Deus. Algo interessante, né, caro ouvinte? Quando as pessoas têm fé, concordam com Deus e se dão bem. E quando não possuem fé, não acreditam, elas começam a julgar a Deus. O Sinédrio inteiro viu os sinais de Jesus, mas preferiram não crer em prol do que acreditavam. Jesus é inimigo do sistema. Como, por exemplo, ao verem o cego de nascença ser curado, em João 9, viram um milagre, conversaram com os pais dele e o próprio curado, porém queriam crucificar a Jesus por causa do sábado. O princípio da salvação é crer, sempre será crer. Se você crer, você passará a linha imaginária do natural para o sobrenatural, mas é preciso crer. Jesus pode ser o que for, mas aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é o que diz ser. Filho de Deus, veio na força da autoridade de Deus, fazendo milagres e ainda faz, curando e ainda cura enfermos finais. O Filho do Homem veio na fragilidade humana desde o nascimento, vida e morte. O Filho de Deus veio mostrar a verdade para ser apresentada no julgamento final, onde todos que teremos que dar conta. O Filho do Homem veio ser julgado e ser a expiação, propiciação pelos nossos pecados na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, para todo mundo. Tudo
Está definido entre Deus e Satanás. Jesus venceu. Portanto, quem ali está na frente do sinédrio era o próprio Messias, por causa de mim e por causa de você. Portanto, ele, como filho do homem, se entregou pelos nossos pecados voluntariamente, mesmo não tendo pecado. Quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Quem crê no Filho do Homem tem o perdão dos seus pecados. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem crê no Filho de Deus não é condenado, passou da morte para a vida. Quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Quem crê passa de criatura para filho de Deus. E quem não crê continua como criatura. João 3, versículo 36, caro ouvinte, diz assim: aquele que crê no Filho não verá morte, mas terá vida. Agora, aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mateus 10, versículo 32, para terminar: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Jesus, a Machia, o Filho do Homem, na sua fragilidade, ele venceu o mundo, o diabo, Satanás, triunfou vitoriosamente. Jesus, o Filho de Deus, está à direita do Pai. Se você o aceitar como Senhor e Salvador, ele vai te confessar diante de Deus. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Te abençoe e te guarde. No nome santo de Jesus. Que o Senhor